Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de onde você esteja, o horário em que você se encontra. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a crise econômica, financeira e política que se encontra o estado do Rio de Janeiro. Quais foram as causas, o que realmente levou o estado a decretar falência, o que realmente levou o estado a pedir auxílio ao Congresso Nacional e ao próprio vagabundo do presidente Michel Temer. Então, em 2016, realmente é onde abre todos os patamares e as notícias sobre o estado do Rio de Janeiro. Tem uma das maiores universidades, que é a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse ano passado realmente abriu falência. A universidade já não tem mais condições de manter seus funcionários e de manter a própria instituição ativada. Essa dívida chega realmente a um valor equivalente a 16 bilhões de reais e a própria universidade não tem condições financeiras de poder pagar esse dinheiro equivalente a isso. Mas não só é isso que realmente leva o Rio de Janeiro a ter essa crise financeira, mas o que realmente levou? A gente sabe que em 2014 o Rio de Janeiro teve uma arrecadação aí em chamados royalties, né? Esse royalties era equivalente à exploração de petróleo. Na época, a empresa petroleira vendia cada barril a 110 dólares em 2014. Em seguida, nesse mesmo ano, vendeu um valor equivalente aí a 150 dólares. Só que, no entanto, em 2016, esse preço caiu, mudou, chegou a 30 dólares o barril. Então, isso aí é um dos fatores que levou à crise do Rio de Janeiro. Não estou falando que foi todos os fatores, foi um dos fatores. Mas tem mais ainda. O que realmente contribuiu para a crise do Rio de Janeiro, um dos fatores principais, foram os escândalos de corrupções. Só para vocês terem uma ideia, o tal ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, roubou um valor equivalente a 178 bilhões de reais, ou aproximadamente aí quase 300 bilhões de reais. Esse escândalo de corrupção envolvendo as organizações criminosas, e realmente quem paga com isso é a população do Rio de Janeiro. O desemprego chegou a atingir em 2017 14,5% entre a idade da população de 14 anos. E além disso, o próprio estado do Rio de Janeiro se encontra com a dívida pública equivalente a 19 bilhões de reais. Realmente o Estado está falido, não tem aonde arrecadar esse dinheiro para poder pagar essa dívida pública. Só que além disso, o governador Fernando Pezão, ele apresenta alguns pacotes de medidas. Mas será se realmente poderia mudar a crise financeira, a insegurança pública do Rio de Janeiro? Fica a dúvida. Mas essas medidas são medidas impopulares para a população. Afetando diretamente o bem-estar da população e de todos os que habitam o Rio de Janeiro. Então, com as medidas impopulares, realmente cobrando 30%, ou seja, cobrando 30% dos impostos, né? Além disso, a passagem custava R$ 6,50, ele eleva a passagem para R$ 7,50. Então a população realmente se revolta contra essas medidas. Além disso, não é só isso que leva um dos principais fatores. Sim, o excesso exagerado de gastos públicos. Isso aí contribuiu também para a crise financeira política do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que a criminalidade realmente é quem comanda aquelas periferias onde convive a comunidade mais carente, pobre, sem recurso financeiro e sem ter nenhuma das assistências necessárias para a população.
Lógico que a crise realmente começou a se estender, principalmente quando houve e foram, aliás, quando aconteceram os dois eventos principais que foram sediada a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos. Isso aí contribuiu realmente para que a crise e a dívida pública aumentasse de uma forma estrepulante, exageradamente, né? E culminou com diversos problemas sociais, e o desemprego aumentou mais ainda. Milhares de pessoas hoje estão desempregadas no Rio de Janeiro, tanto faz, até servidores públicos estão desempregados, a população já não sabe o que fazer mais, e infelizmente o Estado se encontra em uma UTI, precisa de uma recuperação urgente. Mas até agora as medidas eficazes do governo ainda é ineficiente para atender às necessidades da população e para que realmente o Estado do Rio de Janeiro volte a crescer, a desenvolver e a evoluir. Até agora, realmente, nenhuma das medidas e pacotes apresentada por tal de ministro de Fazenda, como Henrique Meleri, que saiu um grande vagabundo salafraio, não eficazes para o Rio de Janeiro. Infelizmente, a população está sofrendo com a má gestão desses grandes salafraios que não tem autoridade mínima para poder administrar um Estado que a população realmente está sofrendo. E além disso, minha gente, a criminalidade ela cresce de um nível assustador. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre de 2017 foram registradas mais de 3.457 mortes violentas, sem contar a quantidade de policiais que já morreram, né? Aproximadamente é o número de 134 policiais, sem contar com o registro que aconteceram já as mortes já nesse ano de 2018, né? Infelizmente, milhares de policiais não têm uma segurança básica para eles e continuam morrendo à míngua, sem ter nenhuma assistência pelo governo federal e nem estadual e nem municipal. Muito obrigado. Eu peço a vocês que se inscrevam, que logo logo eu voltarei com mais notícias e mais vídeos históricos. Um abração.